Nós estamos numa campanha, quem sabe o tema da nossa campanha? Como vai a sua? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, como vai a sua alma? Como é que andas a sua alma, meu amado irmão? Vai bem a sua alma? E hoje eu quero trazer uma reflexão muito rapidinho. Nosso culto já está com horário avançado, mas para que a gente possa refletir um pouquinho. E antes de começar, quero te convidar a colocar a mão sobre o seu coração. Esse culto não é para ninguém a não ser você mesmo. E eu gostaria que você repetisse comigo essa oração, dizendo assim: Senhor Jesus, me ajuda a sondar a minha alma, a entender o meu coração. E hoje, nessa manhã, eu submeto o meu coração à tua presença. Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes nós falamos muito sobre a cura da alma. E hoje eu quero trazer uma reflexão bem rapidinho com vocês sobre dois aspectos muito importantes que a Bíblia traz lá em Hebreus 12, de 14 a 17. Quero que você, se você estiver anotando, você possa abrir comigo. Nós vamos ler na NVI. E diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Aqui fala sobre esforço. Faça força, faça movimento, faça alguma coisa, né? Muitas vezes nós queremos a cura ou queremos encontrar Deus sem esforço. Eu tenho certeza que alguns vieram de longe, alguns foram dormir tarde ontem, né? Igual eu ontem, estava com 70 adolescentes lá em casa, saíram lá de casa mais de meia-noite, uma bagunça a casa, mas é uma alegria muito grande receber eles lá. Então, você fez um esforço para estar aqui, amém? Você fez um esforço. Esforcem-se para viver em paz com todos. Então, quando começa esse versículo, a Bíblia começa falando da necessidade de você se esforçar. Você não vai ter cura, meu querido, se você não fizer esforço. Você não vai ter cumprimento de promessas se você não tem esforço. Você não vai ver o Senhor se você não fizer esforço. E é muito interessante que eu já preguei sobre isso aqui algumas vezes. O nosso cérebro, ele adora um conforto, uma coisa fácil. Se dizer para você, vai ali que você vai ganhar dinheiro fácil. Mesmo que você não vá, você vai ficar tentado, não vai? Já não ficou tentado em ir naquelas reuniões que te promete 1.500 formas de você ganhar dinheiro fácil? Eu já fiquei tentada. Muitas vezes nós caímos na tentação do pouco esforço. Caímos na tentação de pouquinha coisa vai dar muito resultado. Mas é interessante que em vários momentos da Bíblia, e hoje eu vou fazer um casamento e vou pregar sobre isso também, porque fazer esforço, se esforçar para que a tua alma, para que o teu coração encontre o Senhor. Então esforcem-se para viver em paz com todos. Nem sempre é fácil viver em paz com todos. Nem sempre é fácil viver em paz com aquela pessoa difícil que mora do seu lado, ou que dorme do seu lado. Não é fácil. Mas é muito importante a gente entender que aqui é um convite. A santidade, ela vem pelo esforço. A paz vem pelo esforço. A cura da alma vem pelo esforço. E aí ele continua no verso 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. 16. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Olha só que coisa interessante. Nós vamos falar um pouquinho sobre Esaú.
Mas quantos de vocês já se arrependeram por uma decisão precipitada? Quantos de nós já nos arrependemos amargamente por uma atitude ou por um ímpeto da sua alma? Por não pensar e ao invés de você pensar, que a gente chama na terapia, você reage. Reações impensadas, precipitadas, que vão no afã da nossa alma, no calor da nossa emoção. E é interessante aqui que a Bíblia não começa falando de atitudes visíveis, mas de algo interno, lá da raiz dos nossos comportamentos. Porque estudando aqui a história de Esaú, a gente percebe que ele perdeu algo muito grande. Ele foi perdendo aos poucos. Ele foi deixando de valorizar aquilo que era importante. E eu quero dizer uma coisa, Deus não está interessado apenas em corrigir o seu comportamento, mas Deus está interessado em curar a causa que te levou àquele comportamento. As raízes invisíveis, que muitas vezes constroem frutos amargos. Frutos que você não, quando você percebe, relacionamento distante. Eu estava ontem aqui na igreja, ajudando algumas pessoas a construírem o livro dos sonhos. Quem aqui já fez seu livro dos sonhos? Amém, ainda tem bastante gente, hein? Você precisa fazer seu livro dos sonhos. Acho que eu vou ontem, me pediram para fazer com eles uma vez no mês, o ano todo. Quem sabe? O próximo encontro esteja aqui. Falei que está sendo uma luta, porque primeiro encontro que nós fizemos, o mundo caiu. Ontem também a chuva. Mas tivemos um grupo ontem aqui. E eu estava compartilhando com eles que recebi um casal no consultório. E aí o cara chegou para mim falando, eu quero o divórcio. E aí quando eu fui atender a esposa, nossa, mas nosso casamento era ótimo. Né? Parecia que estavam vivendo dois mundos paralelos. Quantas vezes a gente não percebe o que está acontecendo? Ou a gente não quer ver o que está acontecendo? Ou a gente ignora o que está acontecendo? Porque quando muitas vezes você vê uma reação exagerada, uma explosão emocional ou um afastamento repentino, a gente precisa lembrar que não começou ali, começou mais profundo. Há algo lá dentro, algo interno. Porque decisões impulsivas quase sempre estão denunciando raízes que estão doentes, que não foram completamente curadas. E o meu versículo preferido da Bíblia, eu não sei, quantos aqui tem um versículo preferido da Bíblia? Eu tenho. O meu é Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu, porque dele procede as fontes. Outra versão diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Como é que eu guardo o meu coração, Ruth? Você guarda o seu coração cuidando do que você ouve. Os seus sentidos são entradas para o seu coração. O que você tem escutado? O que você tem falado? O que você tem tocado? O que você tem sentido? É a melhor forma de você guardar o seu coração, tomando cuidado com o que entra. O que depois de uma reação calorosa, o que você guardou no teu coração? E eu tenho descoberto nessa minha jornada como pastora e como psicóloga. E sábado eu vou fazer 44 anos, não parece, né, gente? Eu sei disso. Mas a quantidade de pessoas que andam por anos a fio, amarguradas, doentes, com seu coração ferido e que não faz nada. E eu quero te dizer uma coisa, assim como o nosso cérebro busca o lado bom das coisas, fácil das coisas, a gente também busca, a gente se acomoda, a gente se acostuma com o que é ruim. A gente se acostuma com a parede quebrada em casa, a gente se acostuma com o sofá rasgado, a gente se acostuma com aquela amargura guardada, com aquele falta de perdão, a gente se acostuma. E é impressionante, você já chegou na casa de alguém que tem um cheiro ruim? Tenho certeza que aquela pessoa não sente o cheiro ruim da casa mais. Às vezes eu tenho cachorro, né? Então as pessoas têm mais intimidade. Eu pergunto, se a casa tiver com cheiro ruim, me avisa. Porque eu tenho pânico de chegar na casa das pessoas e aquele cheiro ruim.
E, gente, a gente se acostuma com o que é ruim. Mas em nome de Jesus, durante essa campanha, você vai tirar toda a amargura, toda a raiz, tudo aquilo que ficou guardado, que não condiz mais com a pessoa que Deus quer que você seja, amém? São sobre tudo que se deve guardar. E muitas vezes a gente quer podar o comportamento, mas a gente não olha para a raiz. E hoje o meu convite para você é: quando a raiz não é tratada, o fruto continuará sendo amargo. E muitas vezes você olha para a sua vida e você vê situações que não estão boas e você quer achando que a culpa é de alguém, a culpa é do governo, a culpa é do meu líder, a culpa é da igreja, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa. Mas você não olha como está o seu coração. E eu quero te dizer uma coisa: toda amargura ela cresce em silêncio. Hebreu chama de raiz de amargura. E ela não nasce grande. Como eu fiquei pensando hoje de manhã, como é que a raiz de amargura nasce? E ela começa pequenininha, com uma coisinha que aconteceu, que você não resolveu. E ela começa com um mal olhado, com um sentimento de inveja, uma coisa mal resolvida. E ela começa então pequenininha. E quando você vê, aquele relacionamento já foi quebrado. Eu já não quero mais esse casamento. Eu já não quero mais estar nessa igreja. Eu já não quero mais estar nesse lugar. Então, querido, o meu convite para você é: preste atenção como está o seu coração. Às vezes uma decepção que foi ignorada, uma dor que foi minimizada, uma injustiça que você engoliu. E sabe, muitas vezes a gente acha que olhar para a nossa alma é deixar de ser espiritual. E aí a gente fica: não chora não, porque você vai mostrar que você não tem fé. Não sente não, porque o que as pessoas vão pensar de você? E quantas vezes nós vamos deixando o nosso coração se adoecer, porque a gente acha bobagem sentir. E eu quero te dizer uma coisa: aqui nessa igreja você tem espaço para sentir. Aqui nessa igreja, quantos aqui são líderes de célula? Líder amado, você precisa dar espaço para o seu discípulo sentir. Muitas vezes o nosso discípulo não chega para falar para a gente que está sentindo alguma coisa, porque ele acha que é bobagem. Ai, o que a pessoa vai pensar? É bobagem. Quero dizer uma coisa para você: sentimento nenhum é bobagem. Sentimento nenhum precisa ser descartado. Às vezes o simples fato de você ouvir, de você acolher, de você amar, de você valorizar aquela pessoa naquele momento, aquele sentimento, ele passa. Quantas vezes os meus filhos chegam e choram? E o simples fato de eu sentar ali na cama e olhar no olho deles e dizer: eu estou aqui com você. Tá tudo bem sentir isso. Não tem problema. E no outro dia eles acordam: e aí, como é que vocês estão? Tão ótimos. Porque naquele momento de dor eles foram acolhidos, eles foram ouvidos, eles foram amados. E eu quero dizer, nós queremos construir uma família Sara Recreio, que você vai ter lugar para sentir, para ser amado e para ser ouvido. Porque eu quero dizer uma coisa: se a amargura não é tratada, ela contamina o teu coração. E muitas vezes aquilo que pode ser tratado no secreto aparecendo em público, uma doença com algo mais sério, porque não foi ouvido e não foi valorizado. E olha só que interessante a história de Esaú, que fala lá em Hebreus. Esaú, ele chega cansado e faminto. E aí ele se vê ali diante de um prato de lentilha. Quem gosta de lentilha? Gosta? É bom, né? Só que ele faz uma troca por uma dor momentânea. É tão interessante que eu lembro que meu pai, nós tínhamos uma Bíblia grandona e meu pai estudava com a gente as histórias bíblicas, né? E aí eu sempre fiquei impressionado, porque sabe uma das coisas que mais me irrita? Sentir fome. Alguém fica irritado quando está com fome? Várias coisas não me irritam, mas ficar com fome. E aí, eu estava lembrando hoje, eu não sei onde está meu marido, se ele vai lembrar dessa história. Mas a gente recém-casado, na verdade, na nossa lua de mel, nós estávamos em São Francisco
E aí eu lembro de um rompante que eu dei, porque eu estava com muita fome. E o Rafael não estava entendendo que eu estava com fome. E aí eu lembro que a gente teve uma briga, né, com uma semana de casado, porque ele queria continuar o trajeto, ele queria, na verdade, ir comer num lugar diferente, mas eu estava com fome. E quantas vezes a gente fala bobagem, faz bobagem, porque a gente quer que a nossa necessidade seja suprida na hora, naquele momento. E aí eu fiquei pensando, quantas promessas de Deus você não viveu, porque você foi igual a Esaú. Eu tô com fome, eu quero agora. E quantos sonhos nós abrimos mão, porque o Senhor falou, não é o momento, não é a hora, não é agora. A nossa alma, ela deseja que ela seja suprida naquele momento. E muitos de nós parecemos crianças, batendo o pé, porque nós queremos que o nosso desejo seja satisfeito naquele momento. E aí eu te falo uma coisa, meu querido. Quantas coisas e oportunidades e promessas a gente perde, porque queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito, na nossa hora. E muitas vezes nós perdemos aquilo que é mais importante. Perdemos os relacionamentos, perdemos o coração dos nossos filhos, porque queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito. E é tão interessante isso, que Esaú então desprezou o seu direito de filho mais velho por algo passageiro. Prato de lentilha, que satisfez a fome naquele momento, mas que possivelmente daqui a 3, 4 horas ele já estava com fome de novo. Quais desejos na sua alma você tem tentado satisfazer e perdido a promessa de Deus sobre a sua vida? E esperar é um esforço, é ou não é? É esforço. Colocar no livro dos sonhos, e muitas vezes a gente acha que a gente coloca ali no livro dos sonhos e automaticamente nosso sonho vai ser realizado. Muitos de vocês desistiram de sonhar, porque o sonho não se realizou no tempo que você queria. Muitos de vocês desistiram de servir a Deus, porque as coisas não aconteciam do jeito que você gostaria. E eu quero te dizer em nome de Jesus, hoje a sua alma vai aprender a se esforçar e a esperar em Deus. Amém? Para que nenhuma raiz de amargura, para que você não perca as promessas que Deus tem para você, para que você não arrume problemas nos seus relacionamentos, porque você quer que as coisas aconteçam do seu jeito. E a Bíblia fala então que Esaú chora. E Esaú trocou o eterno pelo imediato, porque ele reagiu, ele não escolheu. Uma alma madura, ela não reage, ela escolhe. Isso é muito importante. Eu li um livro há uns anos atrás que falava que pessoas que fazem bobagens, que matam, que atiram, que assassinam, que são violentas, se ela pensasse em 1 segundo a mais, elas teriam tomado uma decisão diferente. Você já se arrependeu? E aí você já parou para pensar, meu Deus, se eu tivesse pensado, se eu tivesse respirado, ao toque de uma respiração profunda, você consegue mudar a sua reação. Raízes não tratadas moldam reações e relacionamentos. Mateus 12:34, Jesus diz assim, pois do que está cheio o coração, disso fala a boca. E aí eu poderia acrescentar aqui nesse versículo de Jesus, se vocês me permitem a poesia. Do que está cheio o nosso coração, nascem as nossas reações. E muitas explosões não são falta de caráter. Muitas explosões são feridas antigas que não foram tratadas. E olha só que coisa interessante. Nós estudamos no tipo de terapia que nós agimos, que fazemos, terapia familiar sistêmica, que hoje é ontem. Que hoje o seu cérebro ele tem um desejo de ser curado, de resolver as pendências.
Então, se você tem um problema com a sua mãe, mal resolvido, você chega aqui na igreja, e aí você olha para mim, você vê que eu tenho um jeito meio de mãe, aí você se identifica comigo como a sua mãe, lá no seu inconsciente, então você começa a ter problema comigo também. Demorei a entender isso, que algumas pessoas amavam o Rafael e não gostavam de mim. Porque gostavam de mim e não gostavam do Rafael. Hoje eu entendo. O teu cérebro, então, ele vai fazer um esforço para que aquele problema que aconteceu lá no passado seja resolvido hoje. Então, muitos dos problemas que você está enfrentando hoje, eles não aconteceram hoje. Eles são uma resposta do teu cérebro dizendo, por favor, resolve isso. Por favor, vai lá no passado e perdoa. E abre mão e ressignifica. E esforça para perdoar os seus pais, para perdoar essa traição, para perdoar esse abuso, para ressignificar a sua história. Então, meu querido, raízes de rejeição geram medo. Pessoas medrosas possivelmente passaram por muitas rejeições. Pessoas controladoras foram pessoas que vieram de relacionamentos de muita traição. Pessoas que precisam se defender constantemente hoje. A raiz disso são dores que nunca foram vistas e tratadas. E Deus, Ele não está aqui só para tratar suas escolhas erradas, mas Ele quer curar a profundidade da raiz do seu coração. Ruth, como é que eu vou ser curado então? Como é que eu curo essas raízes? A cura verdadeira exige você ir lá na raiz. Você se perguntar, onde começou esse sentimento? Onde começou esse medo? Onde começou essa raiva? Aonde começou isso? Possivelmente na sua família de origem, porque os nossos pais não são perfeitos. Possivelmente também você pode estar carregando uma dor que não é sua. Mas eu quero te dizer uma coisa. Curar não é esquecer o que doeu, mas é permitir que Deus te toque. Que Ele faça de novo, para que você possa hoje ter uma atitude diferente. O arrependimento pelas consequências não substitui a transformação do seu coração. E sabe de uma coisa? Deus, Ele não quer fazer uma maquiagem bonitinha para você parecer bonitinho. Deus, Ele quer te curar profundamente, a ponto de você olhar para aquela situação inicial que doeu e você não sentir mais dor. Esse é o nosso Deus. Eu não creio num Deus que coloca um band-aid e vai deixar lá a ferida minando o resto da vida. Eu creio num Deus que cura verdadeiramente, profundamente. E eu quero te dizer uma coisa. O Bispo Ana e o Bispo Francisco pregaram isso na semana passada. Aquilo que você cura, os teus filhos não carregam. E eu quero te dizer mais uma coisa. Os sonhos que você realiza, as atitudes que você tem diferente, você abre um caminho para que os seus filhos comecem a partir disso. Libera os seus filhos. Eu gosto muito de orquídea. Então eu peguei todas as orquídeas que eu ganho, que eu compro, e comecei a amarrar no meu coqueiro. Amarrei. Aí um dia o jardineiro chegou lá em casa e falou assim: Dona Ruth, ele é crente também. Ele vem aqui, você está sufocando a sua palmeira. Aí eu falei, mas por quê? E aí ele começou a me mostrar que a raiz estava sendo enfraquecida de tanta orquídea que eu coloquei, que estava sugando. E aí ele falou, vamos separar um pouquinho, leva um pouquinho para a igreja. Então, se vocês passarem ali, vocês vão ver, todas aquelas orquídeas ali são minhas, né? Que já não cabe mais no meu coqueiro, trago para a igreja agora. E eu fiquei pensando, quantas coisas que parecem bonitas, porque as orquídeas estavam fluindo bonitas, mas eu estava matando o coqueiro. Quantas plantas, quantos frutos, muitas vezes até são doces, são bonitos, mas a raiz continua amarga. E aí eu te pergunto, uma raiz amarga, ela não vai florescer muitas vezes. Ela até pode florescer uma vez ou outra. Mas ela pode parecer saudável, mas ela não vai sustentar a vida inteira e não vai cumprir o projeto que Deus tem para você. Muitas vezes o que ninguém vê é o que sustenta aquilo que aparece. Então Deus não quer você florindo de vez em quando. Deus quer você cumprindo as promessas e o projeto que Ele tem para você. Por isso nosso convite é que tenha adoecido o seu coração. O que adoeceu o seu coração? O que deixou você amargo, com raiva,
Ontem eu estava num evento e uma pessoa falou assim para mim: eu já fiz de tudo, eu já fiz quebra de maldição, eu já fiz libertação, e eu continuo sendo uma pessoa que tem muita raiva e falo muito palavrão. Aí eu falei: senta aqui. Comecei a desenhar o genograma dela, rapidinho descobri o motivo. Sabe por quê? Muitas vezes a gente não olha aonde tudo começou. E muitas de vocês se culpam por alguns frutos. Não olha lá a profundidade do que aconteceu. Mas hoje o Espírito Santo vai te revelar as raízes escondidas. Hoje o Espírito Santo vai te trazer revelação. Para que em nome de Jesus, a minha oração hoje de manhã foi: Senhor Jesus, nós não vamos em 2026 carregar nenhuma amargura. Eu coloquei isso como meta no meu coração. Não tem espaço para amargura no meu coração. Não tem espaço para dor no meu coração. Não tem espaço. E eu quero te dizer uma coisa. É bom compartilhar um probleminha. A pessoa chega perto de você e te conta um problema. Você também tem um problema para contar, né? Mas comigo também. Mas em nome de Jesus, quando alguém compartilhar um problema, você vai ter uma palavra de fé para derramar com ela. Você vai ter uma palavra: eu venci, querido, você vai vencer também. Nós não vamos ficar ali um lambendo a ferida do outro, amém? Em nome de Jesus, toda raiz de amargura será arrancada. E a graça de Deus vai ocupar todo o solo do teu coração. Nenhuma amargura mais. E eu quero te dizer uma coisa: a alma saudável, ela não é aquela que nunca se entristece. Não é aquela que nunca tem problema, mas é aquela que sabe aonde voltar quando o problema aparecer. É aquela que sabe a quem buscar quando a dor aparecer. E eu quero finalizar, e o louvor já pode vir, Salmos 42, 5. Eu quero ler 2 salmos com vocês, Salmos 42, 5 e 42, 11. Ele diz assim: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Em outra versão, NVT diz assim: por que você está desanimado? Por que meu coração está tão triste? Porém, minha esperança em Deus. Ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. E lá no verso 11 ele volta a perguntar: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e meu Deus. E na NVT ele fala: por que está desanimado? Porque meu coração está tão triste. Porém minha esperança em... Aonde está a sua esperança, Sara Recreio? Aonde está a sua esperança? É nele que a nossa alma precisa encontrar. É nele que nós precisamos colocar a nossa esperança. É Ele. Ainda o louvarei. Quando você está desanimado, você não quer louvar. Você não quer vir para a igreja, você não quer encontrar ninguém. Mas é nesse momento, querido, que você precisa se esforçar. E agora você vai se levantar de um jeito diferente. Você vai se levantar fazendo esforço, mostrando para o teu corpo que você pode. Faz um esforço, como se estivesse muito pesado. Levanta, se esforçando. Se esforça. Você vai se esforçar e você vai encontrar cura para a tua alma. Você vai se esforçar e a tua alma vai encontrar o Senhor. Você vai se esforçar e você não vai perder as grandes promessas que Deus tem para você. Porque a tua cura não está em pessoas. A solução dos teus problemas não está em pessoas, está em Deus. E nós vamos cantar essa canção agora. E eu quero que você possa declarar isso para a sua alma. Amém. Você pode declarar assim com a gente? Nada mais satisfaz minha alma. Você pode repetir isso? Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Declara essa verdade. Só Ele. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma.
só Ele. Só Jesus, só Jesus, nada mais satisfaz minha alma. Conta essa verdade pro teu coração, nada satisfaz a tua alma além dele. Satisfaz minha alma. Mais uma vez, nada mais satisfaz minha alma. Nada mais. Pega suas mãos ao céu e diga o nome dele. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, nada mais. Vamos, igreja. Nada mais satisfaz minha alma. Esse é o grito da tua liberdade. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Amém, Senhor Deus, coloca a mão sobre o teu coração agora. Senhor Deus, nada, não existe remédio melhor do que a tua presença. Não existe, Senhor. Por isso, Pai, nessa manhã nós queremos declarar e fazer um compromisso que nós vamos nos esforçar. Nós vamos nos esforçar para que a nossa alma encontre o Senhor. Para que a nossa alma seja curada lá na raiz mais profunda. Senhor Deus, nessa manhã traz revelação de onde as dores começaram, de onde a raiva começou, de onde o medo nasceu, de onde o sentimento de rejeição começou. Porque, Senhor Deus, nós queremos declarar que nós não vamos mais carregar nenhuma dor, nenhuma amargura. Porque nós encontramos em Ti toda a satisfação, tudo que a nossa alma precisa. Nós encontramos na Tua presença. Nós encontramos na Tua presença perdão, cura, movimento, restauração. Nós encontramos na Tua presença toda a força que nós precisamos para avançarmos. Nós não vamos ficar parados, Pai, diante de nenhuma dor. Nós não vamos ficar parados diante de nenhuma amargura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Na sua mesa, os diáconos estão colocando os papeizinhos brancos. Senão vai começar a chegar aí. Senão levanta a sua mão. Você vai pegar esse papelzinho, você vai escrever tudo que você quer deixar hoje. Você vai escrever tudo que você não quer carregar para 2026. E nós vamos ter aqui ainda algum momento, e no final o louvor vai continuar tocando. E nós queremos te convidar a levar na cruz essas dores. Levar na cruz toda dor que hoje o Senhor te revelou. Toda dor que o Senhor te lembrou. Toda amargura que você vem carregando. Sabe, muitas vezes nós queremos mudar algo que aconteceu lá atrás. Mas não dá mais para mudar, querido. Mas hoje o Senhor te dá uma unção para você ressignificar essa história. E hoje você vai colocar aos pés da cruz toda essa dor, todo esse peso e todo esse problema que você vem carregando em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero chamar aqui o Bispo Francisco e a Bispa Ana. Cadê meu marido? Por onde ele anda? Alguém acha o Rafael aí pra gente, por favor? Sexta-feira foi aniversário do meu pai. Dia 25 foi aniversário da minha mãe. E hoje nós queremos, como igreja, orar por eles, abençoá-los. E ali atrás nós fizemos um presente para eles que vocês podem participar. Fizemos uma árvore, vocês são os frutos. Então depois, se você ainda não colocou o seu dedinho ali, vai lá. Vem cá, traz o bolo, vamos cantar parabéns. Você consegue acender, Michele, essa vela? Não, é ao contrário. Bom dia!
Só avisar vocês que é feio perguntar a idade, tá? Vamos puxar antes que a vela apague. Cadê o parabéns, Léo? Parabéns. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Então, gente, pergunta, nem vai perguntar para Ruth qual é a minha idade. É muito feio isso. Entendeu? É muito feio. Não. Tá? Deus abençoe. Quero convidar vocês para o meu aniversário, quando eu estiver fazendo 95, 96 anos. Quero todos vocês aqui firmes. Amém? Combinado? Firme? 95, 96, amém. Deus abençoe. Vem cá, Léo. Aproveitar que você está aqui, ora por eles. Abençoando esse novo ano. Amém. Estende sua mão para cá. Opa! Pelo amor de Muita Deus. emoção, muita emoção, tá vendo? Cai não. Amém. É uma honra ter esse momento de celebrar a Deus pela vida de vocês, que nos tem derramado sobre as nossas vidas. Todos nós aqui temos uma palavra de gratidão a entregar a esse casal maravilhoso que tem dedicado a sua vida para ser cobertura espiritual sobre nós. E nessa manhã nós queremos, como igreja, honrar vocês e pedir as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Amém? Senhor Deus, nessa manhã, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, e glorificar o teu santo nome pela vida do Bispo Francisco, da Bispa Ana, que muito tem derramado, Senhor, sobre nós. Queremos agradecer, Senhor, pelo sim deles, ó Pai, que muitos aqui, Senhor, têm sido abençoados através do sim desse casal, que tem, em nome de Jesus, dedicado a sua vida para levar a tua palavra, Senhor, para trazer luz, Senhor. Obrigado, Senhor. E nesse dia tão especial, onde nós celebramos essa data, Senhor, que se renova mais um ano, que seja um ano de bênção, um ano de crescimento, um ano de novos desafios e um ano de um derramar sobrenatural do Senhor sobre a vida deles, ó Pai. Em consequência, sobre as nossas vidas também. Que esse ano do refrigério, Senhor, seja realmente, Senhor, vivenciado, Senhor, essa palavra que foi lançada a nós. Que esse ano eles venham viver um refrigério vindo de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Quer parar? Então dá bênção, Pai. Aproveita que você está aqui. Esse papelzinho. Amém, amém. É o seguinte, o que você botar ali aos pés da cruz não pode pegar de volta não, hein? Tá legal? É para ficar livre mesmo, pode ser? É para ficar livre. É abrir mão. Fala assim, eu abro mão. Toda ferida. Passado não tem mais poder na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Posso orar contigo? Posso? No finalzinho, quando eu falar sobrenatural, você gritar sobrenatural, eu vou perguntar, o que está faltando? Aí você vai falar devocional. Essa igreja aqui é uma igreja que é apaixonada pelo devocional. Palavra, oração, logo pela manhã. Deus abençoe você, Deus abençoe essa semana. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por esse instante. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é muito importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Invisível. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pela sua família, ora pelo seu trabalho. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita? O que está faltando? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Eu te abençoo, igreja, em nome de Jesus. Eu te abençoo. Amém.
entregar o seu papel ao pé da cruz e declarando isso, que nada mais vai satisfazer